Há quem diga que os milagres ficaram no passado, que Deus falava apenas nos tempos antigos, que o mar se abriu apenas uma vez, que o maná caiu do céu e nunca mais. Mas será mesmo? Ou será que os milagres nunca cessaram, fomos nós que deixamos de enxergar? Se você olhar com os olhos da fé, perceberá que o mesmo Deus que curou leprosos, fez cegos enxergarem e ressuscitou Lázaro, ainda age hoje, com o mesmo poder, com a mesma compaixão, com o mesmo amor. O problema é que muitos esperam ver o extraordinário, quando o extraordinário já está diante deles. Esperam o mar se abrir, mas não percebem que acordar hoje já é um milagre, que ter força para recomeçar depois de tantas quedas é um milagre, que respirar, andar, perdoar, viver tudo isso é a prova viva de que o sobrenatural ainda habita entre nós. O milagre não está distante, está disfarçado nas pequenas coisas que o mundo chama de coincidência, mas que o céu chama de propósito. Lembra do povo de Israel? Eles viram o mar se abrir, viram o pão cair do céu, viram a nuvem de fogo os guiar. E mesmo assim, duvidaram. Assim somos nós. Queremos ver para crer, mas o milagre acontece quando cremos antes de ver. Porque a fé não espera evidências. Ela cria o ambiente onde o impossível se torna possível. E é por isso que tantos deixam o milagre passar diante dos olhos, porque procuram sinais quando deveriam procurar fé. Jesus nunca precisou de aplausos para agir. Ele curava no silêncio, transformava a água em vinho quando ninguém percebia, tocava corações sem dizer uma palavra. E ainda hoje ele faz o mesmo. O verdadeiro milagre não é o espetáculo, é a transformação. O homem quer ver o fogo cair do céu, mas Deus quer acender o fogo dentro da alma. O homem pede que as circunstâncias mudem, mas Deus quer mudar o coração. O milagre não acontece apenas fora, acontece dentro. Pense um pouco quantas vezes você pediu um milagre e Deus respondeu de um jeito que você não esperava. Às vezes, Ele não cura o corpo, mas cura a alma. Às vezes não abre a porta que você queria, mas fecha aquela que te afastaria do propósito. Às vezes o milagre não é te tirar da tempestade, é te ensinar a andar sobre as águas. O milagre não é sempre aquilo que pedimos, mas aquilo que precisamos. E é por isso que muitos não percebem porque esperam algo espetacular, quando Deus faz algo essencial. Nos tempos de Jesus, muitos viram os milagres, mas poucos os entenderam. Quando ele multiplicou os pães, muitos comeram, mas poucos creram. Porque o milagre não transforma quem apenas assiste, transforma quem acredita. E hoje, se o seu coração está cansado, se você duvida que algo ainda possa mudar, saiba, o mesmo Deus que agiu naquela época ainda se move hoje, do mesmo jeito, com o mesmo poder. Você pode não ver o mar se abrir, mas vai ver caminhos surgirem, onde antes só havia desespero. Pode não ver o sol parar, mas verá o tempo trabalhar a seu favor. Pode não ver anjos descendo do céu, mas verá o impossível acontecer quando a fé se tornar maior que o medo. Porque Deus ainda faz milagres todos os dias, e talvez o próximo esteja prestes a acontecer na sua vida. Se esta mensagem já tocou o seu coração, escreva aqui nos comentários a palavra milagre, para que o mundo saiba que você ainda crê que Deus age, mesmo quando o mundo duvida. E continue comigo até o fim deste vídeo, porque nas próximas partes eu vou te mostrar como os milagres de Deus nunca cessaram, apenas mudaram de forma. Milagres não acontecem por acaso. Eles não são sorte, coincidência ou destino. Milagres são a assinatura de Deus no tempo certo, no lugar certo, com um propósito específico. Nada que o céu faz é aleatório. Cada milagre é uma resposta que vem costurada com propósito, paciência e fé. É por isso que às vezes parece que o milagre demora não porque Deus esqueceu, mas porque Ele está preparando o cenário para que tudo aconteça no momento perfeito. Quando Jesus curou o cego de nascença, os discípulos perguntaram:
Quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele nem seus pais isso aconteceu para que as obras de Deus se manifestem nele. Esse é o coração do milagre, não se trata de quem merece, mas de quem está pronto para glorificar. O milagre sempre tem propósito, e o propósito sempre revela Deus. O cego não enxergava o mundo, mas o mundo inteiro viu a glória de Deus através dele. Às vezes, é na tua dor que o céu escolhe mostrar sua força. É na tua fraqueza que o milagre acontece. Porque o milagre não é sobre você ser forte, é sobre você permitir que o poder de Deus se manifeste na tua fraqueza. O milagre não precisa de cenário ideal, só de um coração disposto. Jesus não esperou o templo, não esperou multidões, não esperou holofotes. Ele fazia milagres nas ruas, nas casas, entre lágrimas, porque onde há fé, há espaço para o sobrenatural. Hoje, muitos esperam ver milagres no espetáculo, mas o milagre verdadeiro acontece no íntimo. Quando alguém perdoa o imperdoável, isso é milagre. Quando um viciado encontra forças para recomeçar, isso é milagre. Quando uma mãe ora anos por um filho e o vê voltar para casa, isso é milagre. O milagre não é sempre o que brilha, às vezes. É o que transforma em silêncio. Deus age de forma discreta, mas poderosa, porque o objetivo nunca é impressionar o mundo, é transformar corações. Há pessoas que pedem o milagre, mas não estão preparadas para o propósito que ele carrega. Querem o resultado, mas não o processo. Querem a bênção, mas não o peso da missão que vem junto. Mas todo milagre traz uma responsabilidade, viver de forma diferente depois dele. O paralítico de Betesda andou, mas precisou abandonar a cama. O leproso foi curado, mas precisou voltar e agradecer. O milagre não é o fim, é o início de uma nova história. É o convite para caminhar com Deus de um modo mais profundo. E se você observar bem, perceberá que até as coisas que não saíram como você esperava também têm um propósito milagroso. Aquela porta que não se abriu pode ter te livrado de algo que te destruiria. A pessoa que foi embora talvez tenha te deixado espaço para o que Deus realmente queria colocar no teu caminho. E quando vier, você não vai apenas recebê-lo, vai entender o porquê dele. Porque o milagre nunca vem sozinho, ele sempre carrega um propósito. Você consegue olhar para trás e perceber algum momento em que Deus agiu, mesmo quando você achava que ele tinha se calado? Pense nisso, porque talvez o milagre que você tanto espera já esteja em movimento, só que no tempo e no propósito de Deus. A fé é o canal do milagre. É por meio dela que o céu se conecta à terra e o impossível se torna realidade. O milagre não acontece porque Deus precisa provar algo, acontece porque alguém decidiu acreditar. A fé é o idioma que o céu entende. É a chave que abre portas invisíveis, o fio que liga o coração do homem ao coração de Deus. Sem fé, até o milagre mais próximo se torna distante. Mas com fé, até o impossível começa a respirar. Jesus sempre olhava além das palavras, ele enxergava a fé. Quando a mulher do fluxo de sangue tocou suas vestes, não foi o tecido que curou, foi a fé. Ela não pediu permissão, não esperou ser notada, apenas acreditou. E quando Jesus se virou e disse, "A tua fé te salvou", ele não estava elogiando uma ação, estava revelando uma verdade. O milagre é o reflexo da fé. A fé não precisa ver o caminho, ela apenas dá o primeiro passo e deixa Deus desenhar o resto. Lembra do centurião romano? Ele pediu que Jesus curasse seu servo, mas disse, "Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, basta uma palavra, e o meu servo será curado." Jesus se admirou e disse, "Nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé." O milagre não depende de distância, nem de lugar, nem de posição, depende de fé. E essa fé ainda é o que move o sobrenatural hoje.
Quando você ora e acredita, mesmo sem ver sinais, você está liberando o mesmo poder que moveu montanhas no passado. Nos tempos modernos, a fé ainda opera milagres, mas de formas que o mundo chama de coincidência. É quando alguém desenganado pela medicina volta a viver. Quando uma pessoa endividada encontra uma saída inesperada. Quando uma porta se abre no último segundo. O mundo diz, foi sorte, mas quem crê sabe foi Deus. A fé não ignora a lógica, ela apenas confia em uma lógica maior, a de que Deus sabe o que faz, mesmo quando a gente não entende. Mas há um detalhe importante, a fé verdadeira não é só acreditar quando tudo dá certo, é permanecer firme quando tudo parece perdido. É olhar para o caos e ainda assim dizer, eu sei que Deus vai agir. A fé não nega o medo, mas o vence. Não elimina a dor, mas encontra propósito nela. É por isso que Jesus disse, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte, move-te daqui para acolá, e ele se moverá. Não é o tamanho da fé que importa, é a constância dela. Um grão pequeno, mas firme, é suficiente para mover o impossível. Talvez você esteja vivendo um tempo em que a fé parece fraca, em que as promessas parecem distantes. Mas é justamente aí que Deus trabalha. Porque a fé não cresce na resposta, cresce na espera. Ela amadurece nas lágrimas, se fortalece nas perdas e floresce quando você escolhe continuar acreditando mesmo sem sinais. A fé não é emoção, é decisão. E toda vez que você decide crer, mesmo cansado, Deus se move em silêncio. A fé é o canal que Deus usa para manifestar sua glória. É o sim da alma diante do não do mundo. É o ato de confiar sem condições, de descansar sem garantias, de entregar sem reservas. Quem vive pela fé não depende de provas, depende de promessas. E é por isso que a fé abre portas que o esforço humano jamais abriria. Porque onde termina a lógica, começa o milagre. E quando você escolhe acreditar, mesmo sem ver, o milagre já começou. Porque a fé não espera o milagre para nascer, ela nasce antes. E o milagre apenas confirma o que Deus já estava fazendo. O segredo é não desistir quando o silêncio vier, não parar quando o medo crescer, não retroceder quando as circunstâncias gritarem o contrário. A fé é o canal e o milagre é a resposta. Então, eu te pergunto, a tua fé ainda é forte o suficiente para crer que Deus pode mudar a tua história hoje? Pense nisso. Porque talvez o céu só esteja esperando um simples ato de fé para liberar o milagre que o teu coração tem esperado há tanto tempo. O milagre também está no tempo de espera. O ser humano quer tudo agora, no seu tempo, no seu ritmo. Mas Deus trabalha em outra dimensão. Ele não se apressa, porque o tempo dele é perfeito. E é justamente nessa espera, nesse aparente silêncio, que os maiores milagres são construídos. O tempo da espera é o tempo do amadurecimento da fé. É o espaço onde Deus prepara o cenário, move as peças e molda o coração de quem vai receber o milagre. Lázaro estava morto há 4 dias, quando Jesus chegou. Maria e Marta choravam, e o que se ouvia na casa era o eco da decepção. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas Jesus não estava atrasado. Ele estava exatamente no tempo certo. Porque se tivesse chegado antes, teria curado um doente chegando depois. Ressuscitou um morto. O atraso humano era o cronômetro divino para um milagre maior. E assim é com a tua vida, o que parece demorar, Deus está apenas transformando em testemunho. Esperar dói, e Deus sabe disso. Mas Ele também sabe que a fé só se torna madura quando aprende a confiar sem pressa. O tempo da espera é o tempo da construção interior. Enquanto você acha que nada está acontecendo, Deus está preparando pessoas, situações, caminhos. É como uma árvore plantada, ninguém vê as raízes crescerem, mas sem elas não há fruto. Assim também é o milagre antes de florescer no mundo, ele precisa criar raízes no invisível.
Abraão esperou 25 anos pela promessa de um filho. José esperou 13 anos preso e esquecido antes de se tornar governador. Ana esperou em oração por um filho e deu à luz Samuel, um dos maiores profetas. Todos eles entenderam algo que o mundo moderno esqueceu: o tempo da espera é parte do milagre, não um obstáculo. Porque enquanto você espera pelo milagre, o milagre está esperando você amadurecer para recebê-lo. O tempo de espera também revela quem confia de verdade. Muitos oram, mas poucos permanecem. Muitos acreditam até o primeiro silêncio e depois desistem. Mas quem confia não depende de prazos, depende de promessas. Às vezes o milagre não acontece rápido porque Ele está te ensinando a valorizar o que virá. Porque o milagre que vem fácil, vai fácil. Mas o milagre que vem depois da espera se torna um marco, uma lembrança viva de que Deus é fiel, mesmo quando parece distante. E quando o tempo da espera termina, o que Deus faz supera tudo o que você imaginou. Ele não apenas responde, Ele surpreende. Ele não apenas cura, Ele restaura. Ele não apenas abre portas, Ele constrói caminhos. E quando o milagre chega, você entende por que precisou esperar tanto. Entende que cada lágrima, cada dia de silêncio, cada oração sem resposta era parte de um processo perfeito. Então, se você está esperando, não desanime. O tempo da espera não é perda, é preparo. Cada segundo em que nada acontece é um segundo em que Deus está alinhando o invisível ao teu favor. O que hoje parece demora, amanhã será testemunho. Porque o milagre não vem quando você quer, vem quando o céu decide que é hora. E quando essa hora chega, ninguém pode impedir. Você está disposto a confiar mesmo sem prazo, mesmo sem sinal, mesmo sem resposta? Porque talvez o teu maior milagre já esteja acontecendo agora, enquanto você espera. Talvez você tenha passado o vídeo inteiro se perguntando: será que Deus ainda faz milagres? E agora, talvez perceba que a resposta sempre esteve diante de você. Sim, Ele ainda faz. Sempre fez. E o milagre não é apenas aquilo que muda a tua vida, é aquilo que muda o teu coração. O verdadeiro milagre é quando o impossível se dobra diante da fé, quando o desespero se transforma em esperança, quando o medo dá lugar à confiança. Porque todo milagre começa dentro, antes de aparecer fora. O mesmo Deus que abriu o mar, que ressuscitou mortos e multiplicou pães, é o mesmo que ainda age hoje. Ele não mudou. O poder dele não diminuiu. O que mudou foi a forma como o mundo escolheu enxergar. O problema é que muitos só acreditam em milagres quando eles têm forma de espetáculo. Mas Deus continua operando no silêncio, nas entrelinhas, nos detalhes. Às vezes, o milagre não está em uma cura visível, está em um perdão que parecia impossível, está em uma alma que decide recomeçar, e está em alguém que escolhe continuar acreditando, mesmo depois de tantas quedas. O milagre acontece quando a alma cansada escolhe se levantar, quando o coração ferido decide confiar mais uma vez. Quando alguém diz: Senhor, eu não entendo o teu plano, mas ainda acredito em ti. É nesse instante que o céu se move. O milagre não depende da tua força, depende da tua entrega. Ele vem quando você se rende, quando deixa Deus ser Deus. Porque o milagre nunca foi sobre merecimento, sempre foi sobre graça. Há pessoas que passam a vida inteira buscando sinais, mas se esquecem de que o maior sinal é o próprio amor de Deus. Ele continua escrevendo histórias impossíveis todos os dias. Quando um pai volta para casa, quando um filho se liberta, quando uma lágrima é enxugada em meio à dor, ali está o milagre. E o mais belo é que ele não precisa de plateia, porque o milagre mais poderoso é aquele que acontece entre você e Deus, no silêncio do teu quarto. Quando ninguém mais acredita, mas o céu ainda acredita em você. Talvez você esteja no meio de uma batalha, esperando uma resposta. Talvez o médico tenha dito que não há mais o que fazer,
ou o mundo tenha dito que acabou. Mas Deus ainda tem a última palavra, e quando Ele fala, o impossível se curva. O que era derrota vira testemunho. O que era fim se transforma em recomeço. Deus ainda faz milagres e o teu pode estar acontecendo agora mesmo, enquanto você ouve estas palavras. Não importa quão impossível pareça, a fé ainda é o canal e Deus ainda é o autor. O tempo pode ter passado, as forças podem ter diminuído, mas o poder de Deus continua intacto. E quando o propósito e o tempo se encontram, o milagre acontece. Ele é fiel para cumprir o que prometeu. O mesmo que curou, libertou e restaurou no passado é o mesmo que quer fazer isso hoje na tua vida. Então, se essa mensagem falou com você, escreva aqui nos comentários a palavra milagre.